O que é o Programa Institucional de Bolsas da UFLA e quais são os seus principais objetivos? Bom, Aline, o Programa Institucional de Bolsas da Universidade é uma ação de assistência estudantil que a Universidade desenvolve. Não é? É um dos maiores programas de assistência estudantil da Universidade, junto com o RU, em termos de volume de recursos, de alcance na comunidade acadêmica. E ele tem por objetivo, entre os objetivos dele, o objetivo está em despertar nos estudantes vocação para atividades de pesquisa científica, de extensão, desenvolvimento tecnológico, inovação. Ele tem por objetivo enriquecer a formação dos alunos por meio de projetos, de vinculação dos alunos a projetos extraclasse, os alunos apliquem os conhecimentos que eles recebem em sala de aula, mas apliquem de forma prática. E ele tem também por objetivo diminuir a evasão, ou seja, no caso dos alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser um programa que transfere recursos para o aluno, ele tem por objetivo manter esse aluno na universidade, dar condições para que esse aluno de baixa renda possa terminar seus estudos na universidade. E ele tem por objetivo também aumentar o rendimento acadêmico dos estudantes, por meio dessas atividades todas que eu falei. Esses são os principais objetivos do Programa Institucional de Bolsas da UFLA. E quais são as modalidades de bolsas integrantes do programa? São 5 modalidades que o programa contempla. O programa ele é descentralizado, ou seja, ele envolve outros setores da universidade, não só a Praec, né? Então ele é um programa intersetorial. E o programa hoje ele tem 5 modalidades de bolsa. A modalidade de bolsas de iniciação científica, né, que é desenvolvida pela Pró-Reitoria de Pesquisa. A modalidade de bolsas de extensão e cultura, que é desenvolvida pela Proec. A modalidade de bolsas de ensino e aprendizagem, né, que é executada pela Pró-Reitoria de Graduação. E as 2 modalidades que a Praec desenvolve, que é a modalidade de bolsas de desenvolvimento institucional e a modalidade de bolsas de estágio de vivência acadêmica para calouros. São essas 5 modalidades hoje, as quais os projetos estão integrados no Programa Institucional de Bolsas. Um grande número de projetos constituem e fazem parte dessas 5 modalidades. Como e quem pode propor projetos no Programa Institucional de Bolsas? O Programa Institucional de Bolsas ele tem uma lógica de que os estudantes bolsistas estão vinculados a projetos, né? E esses projetos eles precisam ter a supervisão de um servidor da universidade, né? O servidor pode ser um servidor técnico administrativo, pode ser um servidor docente, desde que esses servidores sejam servidores estáveis da universidade, né? Que estejam ativos na universidade como servidores e desde que estejam capacitados para tal, né? Ou seja, não basta um servidor que não tem conhecimento daquela área específica propor um projeto naquela área específica. Mas, grosso modo, servidores estáveis da universidade, servidores do quadro permanente de ativos, capacitados, podem propor à Pró-Reitoria de seu interesse um projeto. Por exemplo, um servidor da universidade, técnico ou docente, quer desenvolver um projeto de pesquisa, ele propõe à Pró-Reitoria de Pesquisa um projeto. Se for acolhido pela Pró-Reitoria de Pesquisa, ele pode, no futuro, conseguir vincular bolsistas a esse projeto. E assim por diante, com relação às outras Pró-Reitorias. Como o programa ele é intersetorial e ele é descentralizado, cada Pró-Reitoria tem os seus critérios, porque as atividades têm singularidades diferentes, singularidades específicas, né, desculpa. Ou seja, a atividade de pesquisa é diferente da atividade de extensão, então não adianta a gente ter uma regra única, né? Atendido esse pré-requisito mínimo que eu falei e atendido as regras de cada Pró-Reitoria, os projetos podem ser acolhidos e receber bolsistas no futuro. Existe reserva de vagas no programa de bolsas? E a quem se destina essas reservas de vagas? Sim, existem reservas sim. 50% de todas as vagas do Programa Institucional de Bolsas para estudantes bolsistas, esses 50% são reservados para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Ou seja, os estudantes que entram na universidade e que é identificado pela universidade que eles têm uma condição socioeconômica aquém do necessário para cursarem a universidade, ou seja, eles não têm condições de se manterem aqui plenamente, de se manterem aqui satisfatoriamente, aí há uma reserva de vaga para esses estudantes. Então, 50% no mínimo de todas as vagas é reservada para esses estudantes. Como é que funciona essa reserva? No momento da seleção, do edital de seleção, o critério de seleção das vagas reservadas, como nós chamamos, ele deve ser majoritariamente socioeconômico. Ou seja, o estudante em situação de maior vulnerabilidade, ele tem prioridade em relação ao estudante em menor situação de vulnerabilidade. É assim que funciona a reserva de vagas. Sobre as condições de participação nos projetos, qualquer aluno pode participar? Como que funciona? Inicialmente sim, inicialmente o programa, todo aluno da UFLA ele é elegível a ingressar no programa, desde que ele seja um aluno ativo, com matrícula ativa da universidade, de cursos presenciais, né? Infelizmente o curso à distância a gente não contempla ainda, e é necessário que esses alunos tenham, ou melhor, que eles estejam cursando pelo menos 12 créditos no semestre em questão. Por quê? Porque
Porque o programa de bolsas, o pressuposto dele é assistência estudantil. Então é necessário que o aluno esteja cursando o número mínimo de créditos para que ele tenha acesso à bolsa. Como as modalidades têm as suas características específicas e os projetos também, há critérios que são específicos de cada pró-reitoria, de cada edital. Por exemplo, eu não consigo contemplar num projeto da área de tecnologia da informação um estudante que não tenha um conhecimento mínimo naquela área. Então, pode acontecer de alguns editais e alguns projetos exigirem pré-requisitos para o aluno ingressar. Mas, em tese, todo estudante da UFLA ele pode se candidatar aos projetos. A gente tenta fazer um trabalho para que haja projetos com características para que todos consigam, né, para a gente não trabalhar com áreas e esquecer de outras áreas. E só lembrando que no caso das vagas reservadas, aí o critério principal é que o aluno tenha passado por uma avaliação socioeconômica da PRAEC e que tenha sido verificado que ele está em situação de vulnerabilidade. Nessas vagas, somente esses alunos, independente dos cursos e dos critérios, somente esses alunos podem acessar. Quando e onde são divulgados os editais do programa e como funciona a inscrição? Os editais do programa de bolsas, eles ocorrem em 2 períodos. Grosso modo, a maior parte dos editais acontece em 2 períodos. Um no primeiro semestre e um no segundo semestre. Por quê? Todo contrato no programa nacional de bolsas, ele é de 1 ano. Então a bolsa dura 1 ano apenas. Findado esse ano, o aluno pode se candidatar novamente para mais 1 ano, certo? Então, metade das vagas nós disponibilizamos no primeiro semestre, metade nós disponibilizamos no segundo. O aluno que entra no primeiro vai ter que participar de novo no primeiro semestre do ano seguinte, depois de 1 ano. O aluno no segundo, a mesma coisa. A gente tenta sempre publicar todos os editais no site da UFLA e no hot site do programa de bolsas da PRAEC. Ou seja, é só acessar o site da PRAEC e encontrar lá o hot site do programa de bolsas, lá a gente disponibiliza todos os editais. A maior parte dos editais também fica disponível no SIG, então o aluno consegue acessar no SIG os editais que estão abertos para ele poder se inscrever, com exceção dos editais da pesquisa, né? A pesquisa utiliza outro sistema, que é o SIG-AA, então não necessariamente o aluno vai encontrar os editais da pesquisa no SIG. Porém, todos os editais são disponíveis sempre no site da UFLA e estão disponíveis no hot site do programa de bolsas. Nós orientamos que os alunos estejam atentos a esses períodos, né? Geralmente no primeiro semestre a seleção acontece em março, abril, no segundo semestre a seleção acontece em agosto, setembro, para ingresso em outubro, no primeiro semestre para ingresso em maio. Que eles estejam sempre atentos aos sites, porque pode acontecer de a gente lançar os que a gente chama de editais complementares, ou seja, são editais específicos de vagas que sobraram. Então, aí quando é um edital só, poucas vagas, a gente não divulga no site da UFLA, a gente divulga mais no site das pró-reitorias executoras. Mas a regra de ouro é site da PRAEC, site das pró-reitorias executoras, né? PRG, pesquisa, extensão e PRAEC, e no SIG. O orçamento atual da universidade comporta os recursos necessários para manter o programa? Essa pergunta é muito boa, Aline. O orçamento da universidade para a assistência estudantil como um todo, ele tem 2 origens, né? Uma origem é o Plano Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES, que é um recurso que vem do governo federal especificamente para assistência estudantil. A UFLA, ou como todas as universidades que recebem esse recurso, elas escolhem como fazer assistência estudantil, mas esse recurso tem que ser gasto com assistência estudantil. Esse recurso do PNAES, ele é suficiente para custear, hoje em dia, metade da assistência estudantil da UFLA. Ou seja, a gente não consegue, com recursos específicos do governo federal, custear toda a assistência estudantil da UFLA. O PNAES paga metade do Programa Nacional de Bolsas, ou seja, metade das vagas que nós temos anualmente, ela é custeada com recursos do PNAES. A outra metade, a UFLA custeia com recursos próprios, ou seja, são aqueles recursos que a UFLA pode escolher aonde gastar. Ela pode pagar a conta de luz, ela pode pagar a conta de água, ela pode comprar material, ou ela pode custear na assistência estudantil, né? Então a UFLA ela acaba complementando o restante do programa de bolsa com recursos próprios. E aí a gente consegue fechar uma conta que já passa de 5 milhões de reais por ano, né, só o programa de bolsas, ou seja, com metade dos recursos do PNAES e metade dos recursos próprios da universidade. Então, hoje em dia, nós conseguimos custear o programa todo dessa forma. Quais são os principais desafios, né, que você, enquanto gestor do programa, encontra? O principal desafio é a coordenação de um programa muito complexo, né, um programa que envolve 5 pró-reitorias da universidade, envolve um número grande de docentes, que são supervisores de projetos, de técnicos, que são supervisores de projetos, e praticamente 1.500 alunos, né? Então é um programa bastante complexo. Então o desafio cotidiano é fazer a coordenação e gestão de um programa tão amplo, com um alcance tão grande na universidade. Porém, existe um outro desafio, que é o desafio de aumentar a efetividade do programa, ou seja, fazer com que aqueles objetivos que estão previstos sejam cumpridos de forma mais eficaz.
né? Ou seja, ganhar qualidade na efetividade do programa. Esse é um outro desafio que nós temos, acho que é o principal desafio no momento. Ou seja, nós sabemos que os estudantes que entram no programa adicional de bolsas, eles têm um ganho no rendimento acadêmico, principalmente os estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Hoje, no programa de bolsas, as nossas avaliações mostram que os estudantes que são vulneráveis, eles têm o CRA, ou seja, o rendimento acadêmico deles superior aos não vulneráveis no programa de bolsas. Ou seja, o programa ele tem um efeito benéfico nisso. O nosso desafio é como potencializar essa ação, né? Como verificar isso em tempo real, potencializar, focalizar naquelas áreas da universidade em que isso não está acontecendo. Esse é o desafio principal, na minha opinião. Como é feita a comunicação e a interação entre a PRAEC e os envolvidos no programa institucional de bolsas? Esse é um grande desafio que nós temos, né? É cada vez mais complexo nós falarmos a mesma língua dos estudantes, né? Ou seja, nós temos uma dificuldade muito grande com relação a fazer com que os nossos editais realmente consigam permear a comunidade, que as pessoas compreendam. Então, esse é um desafio constante. Hoje em dia, nós utilizamos muito o e-mail institucional, que é o principal canal de comunicação entre a universidade e o estudante, né? Então, basicamente, a comunicação oficial ela é feita por meio do e-mail institucional. Nós temos trabalhado na melhoria dos nossos sites, para eles ficarem mais interessantes, mais acessíveis. Estamos trabalhando já com ferramentas, mídias sociais na PRAEC, né, com WhatsApp, Facebook, etc. Mas nós achamos que no momento nós precisamos investir na comunicação com as representações estudantil, né, na interação, ou seja, trazer as representações estudantis para dentro da formulação do programa de implementação, trazer o DCE, os CAs, a representação dos estudantes no alojamento, para a gente poder ter uma forma mais permeável de passar as informações, de receber as demandas para poder adaptar o programa e de envolver a comunidade num programa tão importante como o programa de bolsas. Atualmente, a universidade possui quantos bolsistas, né, ativos no PIB, no Programa Institucional de Bolsas? E como você, enquanto gestor, avalia o impacto qualitativo da experiência dos estudantes, né, dos bolsistas, dentro da universidade e inseridos nesses programas? Nós temos 1.550 vagas no Programa Institucional de Bolsas hoje, né? São as vagas que nós já trabalhamos com elas há praticamente um ano com esse número de vagas, né? As vagas vieram crescendo nos últimos anos, mas elas se estabilizaram em 1.550 vagas já há algum tempo. Então, esse é o número de vagas que nós temos e essas vagas são distribuídas nas modalidades que a gente conversou anteriormente, né? Então, dessas 1.550 vagas, por exemplo, eu tenho 500 vagas para iniciação científica. Eu tenho 360 vagas para ensino-aprendizagem e por aí vai. A avaliação que nós temos ela é muito positiva no sentido de que o Programa Institucional de Bolsas ele consegue hoje contribuir para a permanência dos estudantes, mas sobretudo ele consegue contribuir para a titulação dos estudantes. Ou seja, o nosso objetivo é que o estudante tenha condições de permanecer para se formar.